Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre atrito dinâmico. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo número 8, Forças de Atrito, e hoje na aula número 1, Atrito Dinâmico. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e que também deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Forças de atrito. Então, até aqui, estudamos as leis de Newton, até a aula passada, da dinâmica, e não consideramos esses elementos, que de alguma forma altera, o comportamento, do movimento dos corpos, tá? Então, como está escrito aqui, até aqui estudamos as leis de Newton, da dinâmica, aplicadas a corpos em situações ideais. As situações que a gente analisou eram consideradas ideais, já que as superfícies a gente sempre estava considerando como se fosse lisa, sem atrito, desconsiderar o atrito, a resistência do ar, coisa do tipo, coisas que, na realidade, estão presentes no nosso dia a dia. Então, temos que, de alguma forma, considerar esses elementos. E é isso, que a partir dessa aula a gente vai estar tratando, tá bom? Ou seja, as condições ideais que a gente estava estudando, as superfícies em contato, como eu falei, eram isentas de atrito e desprezamos a resistência do ar, tá bom? Então, vamos seguir. Neste módulo, ou seja, esse módulo número 8 que a gente está começando hoje, para que possamos ter uma compreensão melhor dessas leis, será necessária uma discussão mais profunda, das forças, uma discussão mais profunda das forças, tá bom? Então vamos começar analisando a força de atrito de escorregamento entre sólidos, tá bom? Então vamos lá. O atrito é denominado dinâmico quando há movimento relativo entre os corpos em contatos. Então é bem claro, ela autoexplicativa, Então, se dois corpos, estão em movimentos, estão em contato, digamos assim, um corpo está em contato com o outro, aí, digamos assim, a gente vai tratar desse atrito como dinâmico, que há movimento relativo entre esses dois corpos. Quando não há movimento, o atrito é denominado estático. Então é o inverso do dinâmico, não há movimento entre os corpos, atrito estático. Atrito dinâmico. Considere um livro apoiado sobre uma mesa, figura 1A a seguir, Então, que a gente vai mostrar. O atrito é denominado dinâmico quando há movimento relativo entre os corpos em contatos, tá? Já falamos sobre isso. E quando não há movimento, o atrito é denominado estático, tá certo? Então, só para reforçar. Então, vamos agora, efetivamente, à figura, para a gente consolidar, Lembrando que a gente vai estar tratando aqui do atrito dinâmico, ou seja, caracterizado por movimento. Então, aqui, primeiramente, temos o livro aqui na figura 1A, apoiada em uma mesa, ok? Num segundo momento, tá? Vamos passar rapidamente aqui, depois a gente vai detalhando. Num segundo momento, é aplicada uma força nesse livro, como está indicado aqui, da esquerda para a direita, e com isso, vai se adquirir ali uma aceleração e, por conseguinte, uma velocidade, tá? Indicada aqui em verde, tá bom? Aqui na figura C, a gente suspende a ação dessa força, ok? Força igual a zero. Consequentemente, o corpo ainda está em movimento, mas a velocidade, como está indicado aqui, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, tá? O corpo ainda em movimento, como indica aqui na figura D. E essa diminuição ela é caracterizada por quem? Pela força de atrito que existe entre o livro e a mesa, que vai trabalhando e fazendo com que a velocidade diminua
e eventualmente até o parar, ok? Então, na figura 1, a força de atrito, FAT, né, FAT, é oposta ao movimento relativo das superfícies em contato, né? Então, né, o livro está se movimentando para a direita e a força de atrito está agindo contrário a esse movimento, né, para a esquerda. Então, seguindo, né, pela aplicação de uma força, ele atinge após certo tempo uma velocidade v, figura 1b aqui, como a gente já tratou. Agora vamos falar da figura C. A força de atrito é devida às rugosidades das superfícies em contato e às forças de adesão entre as moléculas das duas superfícies. Aqui digamos assim, uma explicação mais conceitual do que seja, né, realmente a força de atrito na essência, né? Que ela é causada, né, por essas rugosidades, né, dessas superfícies que estão em contato, né? E também das forças de adesão, né, que as moléculas das superfícies, né, agem entre si. Então, as rugosidades se interpenetram, né, e as forças de adesão entre os pontos de contato formam microsoldas, dificultando o movimento de um corpo em relação ao outro. Ou seja, né, o atrito sempre vai estar trabalhando, né, visando a se opor ao movimento de qualquer objeto. E agora sim, na figura 1C, quando cessa a força, a velocidade diminui até o livro parar, né? Ela não vai ter mais a força que vai estar impulsionando ali o livro, ele vai ter um breve movimento, lógico que está ali com, digamos, está em, digamos assim, o trâmite, né? Mas, devido à força de atrito, ele, né, vai parar após um instante de tempo. Como a gente estudou nas aulas anteriores, sem considerar, né, a questão do atrito, né, numa situação ideal, a gente inclusive fez exercício, né, um exercício, acho que foi 1 ou 2, não sei, não estou bem lembrado, onde a gente colocou essa situação, né, tem a força agindo e suspendendo a força. E após o momento que a força deixa de agir, aquele corpo passa a ter um movimento uniforme, porque a gente estava considerando a situação ideal, ou seja, uma superfície lisa completamente, né? Aqui a gente já vê que cessando a força, a velocidade diminui, o movimento uniformemente é variado, né, até parar, ok? Por conta da ausência da força e pela presença de uma força contrária a esse movimento, que é a força de atrito. Beleza? Então, seguindo, interpretamos esse fato considerando uma força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos, como eu acabei de dizer, chamada força de atrito dinâmico, como a gente definiu no início, tá bom? O que seja dinâmico e o que era força de atrito estático. Quando há movimento, a intensidade da força de atrito dentro de uma boa aproximação é proporcional à intensidade da força normal, tá? Então, força normal Fn, tá? Então, força de atrito é proporcional, né? Tem uma certa proporcionalidade que a gente vai chamar de μd, né? O coeficiente de atrito dinâmico, que a gente vai definir, vezes a força normal. Força normal a gente já sabe qual é, né? Que é aquela reação ao peso de algum corpo que está, né, digamos assim, descansando em alguma superfície, numa mesa, etc. Nessa fórmula, μd é uma constante de proporcionalidade chamada coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? O coeficiente μd não possui unidade, pois é a relação entre duas intensidades de forças. Ou seja, a μd é a relação entre força de atrito e a força normal, logicamente, que as unidades Newton, né, serão simplificadas, ou seja, é uma unidade adimensional, conhecida como unidade, grandeza, né, uma grandeza, melhor dizendo, uma grandeza adimensional, o coeficiente de atrito dinâmico. Em física, grandezas que não possuem unidades são chamadas grandezas
adimensionais. Seguindo, o coeficiente de atrito depende da natureza dos sólidos em contato. Aço sobre aço, madeira sobre aço, etc. Né? E do estado de polimento das superfícies. Então, esse coeficiente de atrito ele é dependente de várias situações, como foi citado, do tipo do material que está envolvido, né? E também da situação da superfície que esse corpo, né, vai estar, né, se movimentando. Pode variar desde valores baixos, por exemplo, 0,02, até valores bastante elevados, por exemplo, 1,20. Tá? Isso a variação do coeficiente de atrito dinâmico. A força normal, Fn, né, que é um vetor, entre as superfícies em contato tem intensidade igual ao próprio peso. Já havia antecipado isso aí. Ou sua componente, né, Pn igual a P cosseno θ nos casos simples indicados na figura 2. Então vamos ver primeiramente aqui a situação normal, né, isolando o corpo. Temos aqui um bloco, né, sendo isolado. Na horizontal, só tem movimento na horizontal, né, como a gente pode ver, né, mediante aqui a ação da força F, da esquerda para a direita, olha a direção do movimento. Ele não se movimenta na vertical. Consequentemente, a força peso é igual à força normal. Elas se anulam, né? Uma para o sentido para cima e outra para baixo. E aqui, nesse movimento, a gente percebe que a força de atrito ela age na mesma direção do movimento, da força, né, que gera o movimento, e em sentido contrário ao movimento. Nesse caso, como o movimento está da esquerda para a direita, a força de atrito a gente pode perceber que ela é menor do que a força F que está atuando, ou seja, a força resultante aqui é F menos a força de atrito, que faz com que o bloco se movimente da esquerda para a direita. Tá bom? Então, pela definição que a gente mostrou, a intensidade, o módulo, né, da força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico, μd, vezes a força normal. Ou seja, nesse caso específico, a força de atrito é igual a coeficiente de atrito dinâmico μd vezes o próprio peso, já que, como falamos, né, o peso é igual à força normal. Ok? Ou seja, nessa figura, em movimento, a força de atrito é igual a μd vezes a força normal. Beleza? Importante esse conceito. Já na outra situação, ainda da figura 2, ok? Para essa situação, a gente tem aqui o seguinte. O movimento do bloco está formando um ângulo θ, né, com a horizontal. A gente vê que a força F é paralela à superfície inclinada, né? E a gente traçando, vamos dizer assim, traçando ali os eixos, né? Vertical e horizontal, sendo que o vertical corresponde aí à força normal uma componente do peso. Observe que o peso, como a gente já estudou em aulas passadas, o peso sempre aponta para baixo, né? Em função da atração da Terra. Então, o peso está para baixo. A força normal agora ela já não é normal a uma superfície horizontal, ela é normal a uma superfície inclinada com ângulo θ. Está aqui, ó, força normal. A gente projetando aqui pela trigonometria, geometria e tudo mais, né? Sabe que esse ângulo θ é o mesmo desse ângulo θ, né? Com o eixo, né, perpendicular ao deslocamento, como está aqui, né? Então, essa componente de P a gente já está chamando de PN, tá? Então, esse PN, no P, de P normal, né, vamos dizer assim, vai corresponder ao P cosseno de θ. PN é igual a P cosseno de θ. E a outra componente de P, chamando de PT, que vai estar na mesma direção e sentido da força de atrito, né?
corresponde ao P seno de θ. Ok? Mais uma vez, aqui, a gente analisando para essa situação, a força normal é igual ao Pn, a componente do peso, né, que a gente já deduziu como P cosseno de θ. O movimento está de baixo para cima, nesse ângulo θ, como indicado pela força F, né, a direção do movimento, e a força de atrito no sentido contrário, né? Ou seja, força de atrito na mesma direção de F, tá? Porém, sentido oposto ao de F. E a resultante que a gente tem aqui, se o movimento está subindo, né, para cima, é F menos a força de atrito, ok? E a força de atrito, como a gente já mostrou anteriormente, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Mas, né, quem é a força normal aqui? É o Pn, que é o P cosseno de θ. Ok? Beleza? Então, novamente, aí, em movimento, força de atrito, μd vezes a força normal. Tranquilo, né? A força de atrito dinâmico independe da velocidade com que o corpo desliza sobre a superfície. O que isso quer dizer? Assim, por exemplo, um bloco de madeira desliza sobre uma mesa por ação de uma força F. Tá? Tá aqui. Ou seja, a gente pode perceber que a força de atrito, né, digamos, que existe aqui, a FAT, para esse mesmo corpo, ele sendo movimentado assim deitado, a força de atrito é a mesma comparado com ele assim colocado na vertical. Tá? Em ambos os casos, existe uma força atuando no bloco, né, da esquerda para a direita, fazendo com que ele se movimente nesse sentido, da esquerda para a direita. E aqui no outro lado também, né, a mesma força F atuando no corpo, fazendo com que ele se movimente da esquerda para a direita. Isso vai produzir, nas duas situações, uma força de atrito que está na mesma direção da força e em sentido contrário ao movimento, que é para a direita para a esquerda. Então, a intensidade da força de atrito FAT independe da área de contato entre o bloco e a superfície sobre a qual desliza. Isso é muito importante. Esse conceito, algumas vezes, aparece aí em concurso, em provas, né? Então, não podemos associar a força de atrito com a área, né, de contato do corpo com a superfície que ele estiver, né, digamos assim, envolvida. Tá bom? Continuando, a força de atrito FAT tem a mesma intensidade, quer o bloco se apoie na face de maior área, como a gente viu, ou na de menor área. Beleza? Dá para guardar esse conceito para nunca mais esquecer e seguramente vai ser útil adiante. Então, seguindo, é o atrito que possibilita a um carro diminuir sua velocidade quando é freado. Então, isso aqui é apenas um exemplo ilustrativo, né? Que é comum, né, no nosso dia a dia, né? Que quem nunca, digamos assim, vislumbrou uma situação de um carro freando, né? Então, isso, aquela freada, né, vamos dizer assim, que faz com que o carro diminua a sua velocidade, é devido ao atrito entre o pneu, né, e a superfície, né, do terreno, a pista, né, vamos dizer assim. O coeficiente de atrito dinâmico é também chamado coeficiente de atrito cinético. Muitas das vezes também esse coeficiente de atrito dinâmico é tratado com esse nome aí, né? Coeficiente de atrito cinético. Cinético de movimento, dinâmico também, tá bom? Vamos a alguns exemplos, tá? Para a gente fixar um pouquinho o conceito que a gente viu até agora. Um bloco de massa M, 10 kg, movimenta-se numa mesa horizontal, sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa, μd, é 0,20, sendo g 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do bloco. Então vamos lá ilustrar o que o problema está nos apresentando, né? Um bloco, isolando esse bloco. O movimento, como a gente viu aí no texto, é horizontal,
digamos que seja da esquerda para a direita, está aqui, através de uma força F, que vai, né, ocasionar, né, o surgimento de uma aceleração A, sabendo também que na vertical não há movimento, então a força normal é igual à força peso, e com esse movimento da esquerda para a direita, vai surgir ali uma força que vai se opor a um movimento, chamado força de atrito. Mas a resultante, a gente sabe que, como o bloco está se movimentando, a força que está sendo aplicada é maior do que a força de atrito. Portanto, força resultante, F menos força de atrito. Movimento da esquerda para a direita. Então, na figura temos as forças que atuam no bloco, como já discriminamos. A força de atrito, que é dada por Φ, né, a força de atrito, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal, que no caso aqui, como já falamos, é igual ao peso. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos substituir a força normal aqui pelo produto massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso. Então, está aqui. Força de atrito, μd vezes mg. Então, o que eu quero é encontrar, né, o que eu quero nesse problema é encontrar aceleração, tá? Beleza. Então, temos que μd, a coeficiente de atrito dinâmico, foi dado 0,20, a massa 10 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu encontro aí facilmente minha força de atrito. 0,20 vezes 10 vezes 10, que vai me dar a força de atrito igual a 20 newtons. Ok? Agora, pela equação fundamental da dinâmica, né, força resultante igual a massa vezes aceleração, eu posso encontrar a minha aceleração. Minha força resultante, como já citado aqui em cima, ó, é a força que está sendo aplicada menos a força de atrito. Então, vamos lá. Força menos força de atrito é igual a MA. Quem é a força que a gente viu no texto? 30 newtons. Força de atrito nós encontramos 20 newtons. 30 menos 20 igual a massa, que é 10 kg vezes A. Então, 30 menos 20 dá 10. A aceleração vai ser 10 dividido por 10, que dá 1 metro por segundo ao quadrado, que está aqui embaixo. Ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Uma observação nessa questão é o seguinte, tá? Temos, como foi mencionado, né, a força normal agindo e a força de atrito. Então, a gente tem aí, né, que a força de atrito e a força normal são as componentes da força resultante R. Quem é essa força resultante R aqui? Que a mesa exerce no bloco. Então, é a força resultante que se opõe a um movimento, né, na realidade. Então, o movimento está de esquerda para a direita, então a mesa vai ter essa ação aí sobre, né, digamos assim, sobre o bloco. Tá? Então, através dessa resultante, né, que a mesa exerce no bloco, que dá, né, R, que é igual a soma vetorial de força de atrito mais a força normal, tá? Vetorialmente. Em módulo ou intensidade dessa força, dessa resultante, né? A força resultante é através do teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo, onde a nossa hipotenusa é o próprio R, e os catetos, força de atrito é a normal, né? A gente vai ter que R, a intensidade de R, igual a raiz quadrada da força de atrito ao quadrado mais força normal ao quadrado. Para o problema que a gente está considerando, a gente viu que a força de atrito é igual a 20 newtons e que a força normal, que é igual ao peso, né, vai ser 10 vezes 10, 100, né? Então, raiz 100 ao quadrado. 20 ao quadrado mais 100 ao quadrado, raiz quadrada disso é a minha resultante, que vai me dar aproximadamente 102 newtons. Beleza? Então, aqui acrescentando aqui mais um conceito dentro desse exemplo que a gente está tratando. O exemplo 2. Um bloco de massa M igual a 5 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal, sob a ação de uma força horizontal F,
de intensidade 10 newtons. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Então aqui fala de uma coisa importante. Movimento retilíneo e uniforme. Se é movimento retilíneo e uniforme, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula através da equação fundamental da dinâmica, força igual a ma, a resultante das forças também é nula. Consequentemente, a minha força de atrito tem a mesma direção, sentido contrário à força que está atuando, e, nesse caso específico, como o movimento é retilíneo e uniforme, a intensidade, o módulo da força e da força de atrito são as mesmas. Ok? Então vamos lá. Então, novamente aqui, isolando o corpo, o bloco, na horizontal, com movimento retilíneo uniforme, peso igual à força normal, se opõe, anulando aqui a movimentação na vertical. E a força da esquerda para a direita e a força de atrito da direita para a esquerda. Então vamos lá. Na figura temos as forças que atuam no bloco. Movimento é horizontal. Peso e força normal se anulam, como já antecipado. Movimento é retilíneo e uniforme. A aceleração é nula, também já antecipado. Como força resultante é igual a ma, a resultante é nula. Ok? Também já antecipado. Nessas condições, força e força de atrito têm mesma direção, sentidos opostos e mesmas intensidades, tá? Para que o movimento seja movimento retilíneo e uniforme. Continuando, força de atrito é igual a F, a intensidade, como a gente falou, Força de atrito é igual a coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, por definição. A força normal é igual ao peso, que é igual a mg. Beleza. Então, substituindo o mg aqui no lugar da força normal, é isso? Eu tenho que MD mg vai ser igual a F, já que força de atrito é igual a F, E aqui do lado é a força de atrito. Então, MD, quem é a massa? 5 kg. G, 10 metros por segundo ao quadrado. E a força, 10 newtons. Então, meu coeficiente vai ser 5 vezes 10, 50. 10 dividido por 50. 50 passa dividindo. 10 dividido por 50. Ou seja, meu coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,20. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Desde já te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.